Oi gente, tudo bem? Vamos lá? Vamos falar mais de alguns capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Bom, ontem a gente deixou o nosso casal, que já tava naquela tramóia ali pra conseguir uma casinha, né, pra se encontrarem. E aquilo deixou Brás Cubas pensando muito, né, na relação deles, nos riscos que eles corriam, enfim. De tal forma que o capítulo que a gente abre hoje, o nosso diário, que chama As Pernas, é um capítulo em que ele imortaliza, ele dedica o capítulo e imortaliza aqui o quanto as pernas dele eram incríveis e o guiavam, né, pela cidade, até em direção ao motel onde ele ia jantar, como ele mesmo conta aqui pra gente, enquanto a cabeça dele estava completamente turva em pensamentos dos mais variados. Sim, pernas amigas, vós deixastes à minha cabeça o trabalho de pensar em vigília e dissestes uma a outra: ele precisa comer, são horas de jantar, vamos levar-os ao farru. Dividamos a consciência dele, uma parte fique lá com a dama, tomemos nós a outra, para que ele vá direto. Que interessante, né? Ele dedica um capítulo às pernas que o conduziam, mesmo sem pensar muito bem o que ele estava fazendo ou para onde ele estava indo, mas as pernas se responsabilizavam e o levavam em direção àquilo que ele precisava, que era comer e jantar, né? No capítulo seguinte, que se chama A Casinha, a gente já abre o texto sabendo que Virgília foi francamente abordada pela baronesa, que perguntou a respeito do caso de amor deles. Ela manda um bilhete para Brás Cubas fica agitado com aquela notícia e vai até a casa de Virgília. Assim que ele chegou lá, Virgília já estava arrependida de ter mandado um bilhete para ele, contando o que tinha acontecido e terminando o caso deles por conta dessa desconfiança da baronesa, né? E aí ele diz: é melhor fugirmos. Ao qual Virgília rapidamente responde: nunca! Só que Brás Cubas tem uma visão dessa reação da Virgília muito amorosa, porque ele diz que Virgília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, né? O nosso amor e a consideração pública. Então ele achou aquilo bonito da parte da Virgília. Ele até sentiu alguma coisa chamada despeito, né? Alguma coisa parecida com despeito. Mas as coisas estavam tão confusas que o despeito morreu rapidamente. Vá lá, arranjemos a casinha. Foram atrás da casinha, decidiram que aquele era o melhor movimento então a ser feito para protegê-los e proteger a história de amor deles. E aí eles decidiram que naquela casinha ia morar uma mulher, uma amiga de Virgília, costureira e mais ou menos agregada ali da família. Ela ia colocar essa mulher morando lá para não levantar suspeitas quando ela fosse visitá-la. E eles poderiam finalmente ter um canto só deles, né? Isso fez um bem danado pro Brás Cubas, né? Nossa, ele ficou se sentindo super bem. Ele fala aqui: para mim aquilo era uma situação nova do nosso amor, uma aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que me faria adormecer a consciência e resguardar o decoro. Quer dizer, ele começou a se sentir bem quando decidiram que a casinha ia existir mesmo, de fato, né? A casa resgatava-me tudo. O mundo vulgar terminaria a porta. Dali para dentro era o infinito. E ele fecha o texto com uma conclusão que eu não poderia fazer melhor desse capítulo, né, gente? Não, foi perfeito isso aqui. A unidade moral de todas as coisas pela exclusão das que me eram contrárias. Quer dizer, ele começou a se sentir bem dentro daquela história que ele estava vivendo com Virgília e dentro daquela ansiedade de ser descoberto e ser punido, né, pelo caso de amor que eles estavam vivendo. Ele se sentiu bem excluindo todo tipo de ideia contrária à felicidade do casal. E assim se criou uma unidade moral. Quer dizer, ele volta a se sentir bem, ele volta a sentir que o amor deles é uma coisa importante, volta a se sentir até com um certo decoro quando eles se escondem e assim se afastam de tudo que é contrário àquela história. É mais ou menos como jogar a realidade embaixo do tapete e se viver somente da superficialidade das coisas. É mais ou menos isso a solução encontrada pelo casal, né? Mas que cabe muito bem e é oportuna também, né? Vamos pensar que esse é um relacionamento oportuno, então tem medidas oportunas também. Combina, né? Tá certo. E aí a gente vai para o capítulo, um dos capítulos mais importantes desse livro, um dos capítulos que tem uma inserção
aparentemente meio sem sentido aqui no texto, mas a gente sabe da importância desse texto e principalmente dessa discussão. O vergalho. O vergalho é uma espécie de um chicote, um açoite, né? Brás Cubas sai da casa de Virgília ali todo enrolado, envolvido naqueles pensamentos sobre a casinha, e ele passa no Valongo. O Valongo era uma região onde se vendia, se trocava escravos e onde eles eram punidos também, né? E caminhando ali pelo Valongo, ele dá de cara com uma cena que lhe chama atenção. Ele diz assim aqui no texto: era um preto que vergalhava outro na praça, e o outro não se atrevia a fugir. Gemia somente essas únicas palavras: não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso, e a cada súplica respondia com uma vergalhada nova. Para o espanto de Brás Cubas, ele vai perceber que o homem que está com o açoite na mão, chicoteando o escravo, é Prudêncio. Sim, Prudêncio, aquele mesmo escravo menino com que Brás Cubas brincava de cavalo, lembra? Ele colocava o arreio na criança e andava por cima dele pela sala quando era pequeno, né? Prudêncio havia sido aforreado pelo pai de Brás Cubas, era um homem livre, portanto, mas ele tinha um escravo e ele estava ali na praça a chicotear o escravo. Naquela mesma hora, Brás Cubas chama Prudêncio e pede para ele parar, dizendo que já era o bastante, e Prudêncio, ainda o chamando de nhonhô, né, que é uma coisa que chama atenção, responde: pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Chama a atenção a maneira como o Prudêncio ainda trata, mesmo livre, ainda trata Brás Cubas como se ele fosse o seu senhor. E depois ele manda, como um senhor de escravos, o homem que ele estava açoitando para casa. Existe aqui nesse texto essa alternância de papéis muito nítida. Existe um senhor de escravos, um ex-escravo e um escravo. E os papéis aqui entre eles se misturam nesse texto, né? Isso é bem interessante para a gente observar. Brás Cubas diz aqui no texto para gente: logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolho gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Bom, é muito importante a gente lembrar que nesse período, o período que foi escrito Memórias Póstumas de Brás Cubas, existia uma discussão social muito grande no país a respeito da libertação dos escravos. E Machado, que era abolicionista, eu imagino que colocou esse texto, né, inseriu esse texto dentro do livro, como uma maneira de discutir uma das questões mais levantadas da época, que muita gente dizia que não adiantava se abolir os escravos, porque eles não saberiam ser outra coisa além de ser escravos. Que era melhor, então, não se comprar mais escravos, quer dizer, não se comercializar mais escravos e esperar que aqueles morressem para que se acabasse a escravidão no Brasil, né? Ao contrário do que veio a acontecer com a abolição dos escravos imediata e total, completa. Essa era uma discussão muito em voga na época, né? Os escravos não saberiam agir de uma maneira diferente e o Machado trouxe isso para o texto, dizendo que eles não tinham aprendido a ser diferente. Nessa ocasião que o Machado escreveu esse texto, esse era um assunto muito em voga, era um assunto muito discutido. Se valeria a pena abolir os escravos e para quê? O que resultados isso traria para a sociedade, né? Então Machado aqui faz uma crítica social muito atual para a época. Prudêncio livre se transforma num senhor de escravos e faz com o seu escravo exatamente a mesma coisa que ele sofreu na mão dos seus senhores. E por quê, né? Ele reagia e agia dessa forma? Se a gente vê o capítulo seguinte, explica isso. Um grão de sandice. É o capítulo onde Brás Cubas vai contar a história de um louco que se dizia Tamerlão. Tamerlão foi um imperador mongol, né? O louco dizia: sou o ilustre Tamerlão. Outrora fui Romualdo, mas adoeci e tomei tanto tártaro, que fiquei tártaro. O tártaro tem a virtude de fazer tártaros. Essa é uma discussão muito importante e eu imagino que vai ser por muito tempo, né?
infelizmente, sobre a perpetuação da violência e de como pessoas que sofreram violências vão agir de maneira violenta e criar, assim, um ciclo interminável de violência. Essa frase é muito interessante para a gente pensar, né? O tártaro tem a virtude de fazer tártaros. É um capítulo muito importante, é um capítulo muito discutido a respeito desse livro, principalmente nos vestibulares. Eu sei disso porque eu já tive a oportunidade de estudá-lo várias vezes por conta disso, porque é uma maneira de se raciocinar, né? Que na época era muito questionada, mas que Machado fez questão de colocar no livro e deixar aqui um registro sob a experiência de Prudêncio, né? Mas Brás Cubas fala que gosta mesmo, dos capítulos alegres, e por isso ele volta para a casinha de Gamboa, ele volta a falar sobre a casinha de Gamboa. E o capítulo seguinte se chama Dona Plácida, que é aquela amiga da Virgília que acaba aceitando a proposta para morar nessa casa onde vão acontecer os encontros fortuitos aí entre Brás Cubas e Virgília. Dona Plácida não está nada à vontade no começo, né? Não está nada à vontade, nem um pouco satisfeita com a posição que ela acaba ganhando dentro dessa história. Quando ela esconde o romance de Brás Cubas e de Virgília, ela acaba se sentindo mal e se tornando, sem dúvida nenhuma, uma cúmplice, né? O que lhe causava nojo, essa palavra usada no texto, Dona Plácida sentia nojo. Mas Brás Cubas foi fazendo amizade com Dona Plácida, inventou para ela uma história de que era um amor proibido deles, que deveria ter acontecido muito antes, de uma maneira muito mais bonita, e que eles não podiam evitar viver aquela experiência. Enfim, ele acabou inventando uma história para Dona Plácida e ela meio que aceitou aquilo, mas não vivia feliz. Dona Plácida não estava contente mesmo com a situação que ela se encontrava, até o momento em que Brás Cubas resolve presenteá-la com uns 5 contos de réis. Lembra daqueles contos de réis que ele encontrou na praia e que ele guardou para oferecer generosamente num movimento caridoso no futuro? Pois é, ele encontrou o movimento caridoso e entregou esse dinheiro para Dona Plácida, que a partir de então abençoou os dois, se sentiu muito melhor consigo mesmo, inclusive começou a rezar por Brás Cubas e Virgília, e o nojo se foi. Será que dá para a gente pensar, né? A gente ter uma noção exata do impacto de um texto desse lá em 1880? Me desculpa o termo, é meio grosseiro, mas ele esfrega na cara da sociedade, literalmente, né? Comportamentos como o dessa Dona Plácida. Não só os de Brás Cubas e Virgília, mas de outros personagens também do livro, que chegam trazendo uma realidade que todo mundo sabia que existia, né, que estava ali embaixo do nariz de todo mundo, mas que as pessoas ignoravam e evitavam ao máximo entrar nesses assuntos e nessas discussões. Então você imagina um texto desse lá em 1880, trazendo essas questões de caráter, de índole, essa problemática social, né, que purgava por debaixo dos panos ali o tempo todo. Pois é, gente, um livro revolucionário sem dúvida. Estamos em 2016 e ainda falando dele, é porque é um livro único mesmo. E amanhã a gente volta, né, gente? A gente volta para falar mais um pouquinho sobre Memórias Póstumas. É isso, gente. Tchau. Até mais.